Então, este é um ensaio sobre uma tentativa de pensar a relação com a natureza de uma forma compatível com um pensamento de origem materialista dialética. Será que a gente consegue ou não? A necessidade disso é muito evidente, muito patente quando você pensa que, quando a gente fala de crise climática, a extinção em massa, que pré-revolução industrial era de a extinção por ano, né, era de 0, alguma coisa, e agora após a revolução industrial essa mesma extinção atinge um nível de 10 espécies por ano, né? 10 espécies por ano. Então é um nível absurdo, só para comentar o básico. Então, só para dizer assim, é óbvio que tem que pensar isso. Enquanto a gente está tentando pensar isso, tem gente dizendo, olha, a solução é você fazer um carro elétrico. O carro elétrico vai resolver. 10 bilhões de pessoas vão andar de carro elétrico e vai ter insumos e matérias-primas para tudo isso, né? Agora, será que a gente consegue pensar dentro do marxismo uma solução? Bom, essa pesquisa inconclusa, e eu, se fosse para dar um título, seria a relação do humano com a natureza e o conceito de trabalho, a crítica ao desenvolvimentismo. E daí você vê que tem três temas correlacionados. De um lado você tem natureza, do outro lado você tem trabalho e do outro lado você tem o desenvolvimentismo. Por que essas coisas se relacionam? Ora, porque por muito tempo o conceito de trabalho enquanto uma atividade ontológica necessária para a constituição do humano enquanto espécie foi pensado sob a égide de um rótulo, de um tópico que é o tropos, o lugar comum de o humano entra em conflito com a natureza. Ele luta contra ela na tentativa de se afirmar enquanto ser vivente. Em relação a isso, a própria sociedade é vista como um mecanismo de defesa, não é? E você encontra essa ideia no Freud, no Mal Estado da Civilização e em tantos outros autores. E aí a gente tem que saber se esse tipo de apologética da destruição da natureza e da sua exploração moderna da natureza pode ser encontrado também no marxismo. O conceito de trabalho da tradição marxiana, será que ele tem esse problema? Então, o ponto de partida, a inspiração inicial que eu tomo é o que o Ailton Krenak faz, muito popular esses tempos. Ele coloca algumas provocações e eu acho que a gente não pode deixar isso passar. A gente tem que responder, tem que ter uma resposta à altura disso, porque é o que o momento histórico pede. E a filosofia, a ciência do proletariado precisa sempre dar as respostas, né, para o momento histórico. E essa é talvez a principal contradição do nosso tempo e a principal contradição do próprio capitalismo. Como diz Koei Saito, dizendo, olha só, Marx no fim da sua vida ali, nas últimas obras, sobretudo no Capital volume 3, onde ele está, que ele não consegue terminar justamente porque está muito preocupado em discutir, em ler, em estudar a questão da agricultura de roubo, né? Porque a fertilidade do solo é roubada pelos países ricos. Os países pobres que produzem, e as regiões pobres, os interiores mesmo, né, em relação cidade e campo, aparecem sob a égide dessa exploração, onde você tem um lugar em que pessoas compram o solo, o nutriente do outro. Quer dizer, aqui na cidade a gente deixa o nosso lixo orgânico apodrecer por aí. Esse lixo orgânico são nutrientes que são retirados do interior. E pense isso em larga escala no mundo todo, a gente exportando, o Brasil sobretudo, que é um exportador de alimentos, exportando alimentos para fora, tem como resultado o quê? Tem como resultado empobrecimento gradativo desse solo. Depois a gente vai ter que exportar o quê? Minerais lá de fora, não é? Vamos ter que importar NPK para poder enriquecer os nossos solos, que foram destruídos ao longo do tempo. Isso para falar uma questão básica que o Marx já estava preocupado quando ele já no seu final de vida, né? Então, dá para pensar que existe uma metafísica do conflito entre humano e natureza? Quer dizer, é ontológico, é essencial, é constitutivo do humano esse conflito? Eu acho que talvez eu consiga aqui elaborar um pouquinho
umas linhas gerais para isso. Para começar, a crítica do Krenak é a seguinte, né? Faço citação aqui. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos de uma atividade industrial e extrativista. Isto é, para ele, né, Krenak, a nossa metafísica é fundada no erro. O humano é visto como um ente à parte do todo da natureza, uma coisa, e nós, outra. Então você tem um conflito entre terra e humanidade, diz o Krenak. E o ponto dele é entender que essa compreensão conflituosa é uma espécie de ficção científica. É um erro. Como se nós fôssemos extraterrestres, um tipo de alienígena dentro da Terra, ou dentro da natureza como um todo, né? Esse tipo de concepção pode ser encontrada no marxismo? É claro que pode, né? São diversos autores, você vai encontrar isso no stalinismo, talvez até em pensadores como Xi Jinping, né? E a China é um exemplo disso, com seu desenvolvimento vertiginoso e sem barreiras. Mas você também pode encontrar em textos básicos como o Manifesto do Partido Comunista e a ideologia alemã. Aquela ideia de que você precisa desenvolver vertiginosamente a economia, as forças produtivas, modernizar para superar as penúrias da natureza, né? De onde vem a ideia de que é necessário superar as relações de produção feudais, ser melhor do que as relações feudais, produzir mais, ter mais eficiência, né, maior produtividade do trabalho. O socialismo faria algo parecido. Nessa visão, o socialismo faz a mesma coisa. Ele supera o capital no próprio jogo do capital. Ele tem que ser mais produtivo. Uma produtividade do trabalho tão alta que as pessoas finalmente vão estar livres do próprio trabalho alienado, né? Elas vão poder se apropriar daquilo que um dia foi delas, né? Eu vou caracterizar essa abordagem como sendo vulgar. Agora teremos uma observação mais sofisticada sobre um marxismo menos apologético em relação a essa relação moderna com a natureza. Isso pode ser encontrado já nas fontes do Marx, quando a gente observa os manuscritos econômico-filosóficos. Assim, como ponto de partida, eu posso dizer que eu não encontrei meios de fugir de uma noção do trabalho como essencial, né? Se a gente quer pensar, se a gente quer ser materialista, a gente tem que dizer que o trabalho é uma questão fundamental. E o que é trabalho? Trabalho é condição humana para que ela se desenvolva até onde está. Trabalho é a forma como o humano se produziu a si mesmo como este ente que ele hoje é. Então, é a essência humana enquanto modificar a natureza e a si mesmo para a satisfação de suas necessidades, que de outro modo ficariam insatisfeitas. Não é? Isso aí é evidente, né? Se o humano não fizer nada, ele não vai ter certas necessidades satisfeitas. Então, o trabalho é uma relação do humano com a natureza, compreendida a natureza como aquilo que nos objeta, que se opõe em algum sentido, porque afinal ela não é passiva, ela não fica esperando, ou então ela não entrega, ela não se submete às nossas vontades, ela resiste. Ela resiste, ela tem uma certa inércia e a gente precisaria